Fala pessoal, muito bom dia. Gravando aqui mais um vídeo, né? Mais uma análise de empresas, tá? Para o investidor Centurion, tá bom? Então, como praxe, tá? Vamos analisar agora uma empresa muito famosa, uma empresa interessantíssima com dados excelentes ao longo dos anos, tá? É uma Dividend King, tá pessoal? Então, o que é uma Dividend King nos Estados Unidos? A Dividend King é uma empresa que aumenta o pagamento ininterrupto de dividendos por mais de 50 anos consecutivos. Trata-se da Johnson Johnson, tá? Antes de mais nada, pessoal, é importante frisar que, diferentemente do que muitos pensam, tá? A Johnson Johnson, né, ela não é uma empresa de perfumaria como nós vemos aqui no Brasil. Quando vocês analisam, quando vocês vão no mercado, por exemplo, o que é comum nós vermos? Shampoo, sabonete, produtos de drogaria. Todavia, se voltarmos um pouquinho no tempo, né, no ano de 2020, 2021, o que nós tivemos? O Covid, tá? E a vacina da Janssen, por exemplo, que era aquela com a dose única, quem é a fabricante? É a Johnson. Tá bom, pessoal? Então, vou apresentar para vocês aqui da mesma forma, no mesmo esquema das análises anteriores, tá? Vamos analisar os fundamentos contábeis da Johnson. E Johnson dá uma passada rápida nos múltiplos de valuation, tá? E por fim, nós faremos ali uma conclusão rápida final. Lembrando, tá? Essa é uma análise superficial, tá bom? Oriento a todos os senhores a entrar no site da empresa, sobretudo, né, no relação com investidores ou investors relation, tá bom? De modo que vocês possam aí se familiarizar, entender o que vem a fazer a empresa de uma maneira geral e avaliar a sua gestão também, tá? Mas já adianto para os senhores que é uma empresa de excelente, de primeiríssima qualidade e evidentemente que se não fosse, não integraria o nosso relatório. Ainda continuo tossindo, tá? Decorrente do Covid, mas vamos lá, sem muita enrolação. Então, pessoal, Johnson Johnson, baixando aqui no site Fundamentei, tá? Vou clicar aqui Johnson e Johnson, JNJ, tá bom? E vamos fazer aqui a análise, tá bom? Rapidamente aqui. Então, pessoal, você observa, tá? Naquele nosso bate-papo, olha só. A Johnson Johnson, ela teve um IPO em 1944, ou seja, nada mais, nada menos que 79 anos atrás. Olha só que interessante. A capitalização de mercado dela é de 331 bilhões de dólares, ou seja, multiplicando por 5, 2 trilhões de reais. Veja só que interessante. Ela possui atualmente 155 mil empregados. Olha isso, pessoal. É realmente um absurdo, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui rapidamente no gráfico, tá? Lucro, cotação, tá bom? Então, quando a gente olha aqui, ó, cotação com lucro líquido, vamos dar uma olhada aqui no último dado do dia 29 de setembro. Então, a gente observa, né, que só olhar por esse gráfico aqui, você vê que o lucro dela está maior que a cotação. Lembrando, lucro e cotação caminham para e passo, acompanham, andam um a um. Tá bom, pessoal? Vamos olhar nos fundamentos contábeis, que é o que importa, tá bom? Como sempre, tá? Vamos lá. Então, é isso aqui. Vamos colocar aqui, tá, na tela preta, na versão Dark Mode, que é o que eu gosto mais, e é isso aí. Então, pessoal, como eu sempre falo, vamos olhar primeiro o lucro líquido da Johnson Johnson. Olha só para você ver. Olha a consistência nos lucros. Evidentemente que ela sobe um pouquinho, desce. Tivemos aqui esse valor em 2017, tá? Se deu em virtude de uma mudança tributária estabelecida por Donald Trump nos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? Então isso aqui não é... Quando você vê uma empresa nos Estados Unidos que ela teve um prejuízo, ou então ela teve uma divergência muito grande nos seus resultados no 2017, foi em virtude do Tax Act, ou Tax Bill de Donald Trump. Tá bom? Então, pessoal, observe que de 2002 para 2023 no acumulado, tá? O lucro líquido dela aumentou mais que dobrou. Tá bom? Observe, tá, as suas receitas. Olha a consistência. Evidentemente que vai ter ano que sobe, que diminui um pouquinho, mas isso não tem problema, tá bom? Observe a geração de caixa da Johnson Johnson. É uma coisa realmente absurda, surreal. Uma dívida eminentemente controlada. Observe o seu ROI, 47% no último release. Lucro por ação diluído, 13 dólares por ação. Observe que há uma consistência no aumento desses lucros, tá bom, pessoal? Então, deem uma olhada
no fluxo de o CAPEX, observe que ela continua investindo na geração, né, na própria empresa, seja na compra de equipamentos, em pesquisa e desenvolvimento. Observe aqui o fluxo de caixa de financiamento. Tá? Por incrível que pareça, é interessante ter pouco, mas quando uma empresa ela busca se endividar um pouco, isso é interessante também nos Estados Unidos. Tá? A empresa que se endivida um pouco, ela possui uma vantagem tributária. Tá bom? E observe a evolução do seu patrimônio líquido, que tem aumentado e teve uma redução no último ano. Tá? Observe a sua margem líquida, que tem aumentado. 35% de margem líquida para uma indústria farmacêutica é muito grande. Tá bom? Observe aqui a diversificação das suas receitas. Observe que grande parte advém dos Estados Unidos, evidentemente, né, o que é absolutamente compreensível, mas ela tem aumentado, tá? A diversificação de suas receitas em outras geografias. Observe o aumento na China, tá? França, Reino Unido, tá bom? Isso aqui, tá, pessoal, a receita operacional. Observe que eu explorei a questão das receitas por geografia. Agora vamos ver, tá, da onde advém essas receitas. Então nós temos aqui, ó, Innovative Medicine, tá? Medicina inovativa, né? MedTech, que geralmente é relacionado a equipamentos, tá bom? E Consumer Health, produtos, tá? Produtos ali de drogaria também, tá bom? E medicamentos, tá joia? Pessoal, vamos dar uma olhada rápido aqui no valuation, tá? Só para a gente analisar os múltiplos. Observe, pessoal, que a nossa análise, tá, de empresas, ela não tem que ser uma análise de 1 hora, tá? Isso aqui é só para o camarada ter uma noção, tá bom? Observe, pessoal, que quando você analisa, né, aqueles múltiplos comuns, observe que ela possui um preço EBITDA de 16,5, realmente não está muito baixo, mas está ainda aceitável, tá? Um índice PL dela aqui, né, Adjusted Call Price Earnings de 29,2, é um índice alto, tá? Mas nos Estados Unidos não é só isso que você tem que olhar, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, tá, na sua lucratividade. Como eu falei para vocês, olha só, uma margem bruta de 67,2%, é muito alta, tá bom? Vamos dar uma olhada na alavancagem. Olha só, Kick Ratio 0,9, Current Ratio, que é índice de liquidez, corrente, ativo circulante sobre passivo circulante, Kick Ratio, índice de liquidez imediata, ativo circulante menos passivo circulante, menos os estoques. Isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal? Anotem. Índice de liquidez é importantíssimo para uma empresa, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui na lucratividade. Já passei o pagamento dos dividendos. Então ela possui hoje um dividend yield de 3%, né? E uma taxa de buyback, ou seja, uma taxa de recompra. Assim como ela é uma boa pagadora de dividendos, a Johnson & Johnson ela também recompra ações. Por isso que muitas vezes índices de múltiplos de preço, como price earnings, muitas vezes ele é alto nos Estados Unidos, em virtude dessas recompras de ações, tá bom? Vamos dar uma olhada no crescimento dela. Então ela teve um CAGR das receitas, né, que é um crescimento composto de 4,4% ao longo dos últimos 5 anos. Evidentemente que isso aí é um crescimento relativamente pequeno, todavia é muito importante ter isso em consideração, porque é uma empresa que já está no estágio de maturação muito alto. Portanto, senhores, né, dito aqui, mostrado para vocês, essa é uma análise rápida da Johnson & Johnson. Entre no site da empresa, olhem na parte de relação com investidores. Diga se ficou alguma dúvida, tá bom? Lembrando e reforçando, qual que seria, tá, o melhor método de valuation para analisar a Johnson & Johnson? Para aqueles que já assistiram, provavelmente o método de Gordon, tá bom, pessoal? Porque ela paga dividendo há muito tempo, tá joia? No entanto, um fluxo de caixa descontado também vale a pena. E pela análise de múltiplos simples, vocês observaram que ela não está tão barata, mas aí fica o aviso, fica o recado, fica a orientação. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.